Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Muita novidade hoje, a partir do furacão Milton, que atingiu a zona leste dos Estados Unidos, a Flórida, com problemas gravíssimos causados à população, inclusive mortes. O furacão continua ativo, se é que a gente pode chamar um furacão de ativo ou não. Arrancou telhados, arrancou um telhado inteiro de um galpão organizado para receber vítimas, etc. Durante o jornal, se houver novidades, voltaremos ao assunto. Mas é gravíssimo o que está acontecendo, ainda agravado por boataria que correu nos Estados Unidos, fake news que o presidente Biden atribuiu ao ex-presidente Trump, etc. No meio disso, tem a eleição americana. E falando em eleição americana, sabe-se hoje que o presidente Trump não quer fazer mais debates. Não quer fazer mais debates com Kamala Harris. Ele foi mal no último debate e providencialmente está tentando evitar o debate com a candidata democrata. Agora, a gente não sabe até que ponto essa negativa pode prejudicar a candidatura Trump. Se você mirar as pesquisas americanas, numa média delas, você verá que a pugna, olha que bonita a palavra, pugna, luta entre os dois, continua empatada com uma ligeira vantagem para Kamala Harris. Isso não quer dizer nada, porque o sistema americano de voto distrital, etc., não permite prever com mais precisão qual será o resultado da eleição. Aí é eleito um colégio eleitoral, etc., e em última instância esse colégio eleitoral é que elege o presidente. Claro que quando o colégio eleitoral é formado, cada estado em sua disputa tem um resultado, todos os representantes vencedores daquele estado, de um partido ou do um ou outro, não os dois, tem números proporcionais à população, esses todos, né, todos de um partido só, é que vão para esse encontro final, e aí a eleição já está resolvida. Tem muita gente que quer a modificação desse sistema, porque isso já aconteceu. O número somado de votos do eleitorado americano muitas vezes não corresponde à vitória de um ou outro candidato. Ou seja, um candidato no atual sistema pode ser eleito tendo menos votos no total que seu adversário. Então tem gente querendo a modificação desse sistema, mas por enquanto tem prevalecido a tradição. Tem voto pelo correio, tem uma série de coisas que o eleitor médio americano quer abolir, mas é difícil. Hoje pela manhã, às 8h30, propaganda eleitoral. Obrigado, viu, Cássio? Falando em propaganda eleitoral, hoje às 8h30 da manhã, quer dizer, vão esperar acabar o Jornal do Boris, vai ter debate nas organizações Globo, debate em São Paulo, será nos estúdios da CBN, a rádio de notícias da organização Globo em São Paulo, programado para ser travado, claro, entre os dois candidatos, Guilherme Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes. Só que o Ricardo Nunes não confirmou até agora a sua presença. E mais, houve uma reunião durante a semana
que deveria ser entre as assessorias para aprovação, sorteios, etc., nas regras do debate, das regras do debate. O pessoal do Ricardo Nunes não compareceu, fazendo prever, a não ser uma decisão de última hora, que ele não comparecerá ao debate de hoje, repito, marcado para logo mais às 8h30. Se ele não comparecer, prevêem as regras do debate, haverá uma entrevista de 1 hora, feita apenas, claro, com o candidato que comparecer, no caso, Guilherme Boulos. Eu também não sei até que ponto isso vai prejudicar esse ou aquele candidato. Agora, tem uma coisa que os candidatos, os dois, reclamam, é o seguinte: tem uma pá de emissoras, Globo, SBT, Gazeta, Record, Jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, todo mundo quer fazer debate. Se você tem a eleição no dia 27, os litigantes só estarão disponíveis para debate. Então, o que alguém sugeriu, e que eu acho que é uma solução, seria um pool de emissoras de rádio, de televisão e jornais em 1 ou 2 debates. Porque não dá para fazer debate todo dia, e o próprio debate acaba sendo monótono, porque os assuntos se esgotam de uma ou outra maneira, não deviam se esgotar. Tem muito problema, mas eles acabam se esgotando e repetindo. Você liga num debate, está pensando que está vendo o videotape do anterior. Aqui a anotação: propaganda eleitoral. Começa nesta sexta-feira, dia 11. Propaganda eleitoral pelo rádio e televisão. Vai até dia 25, com tempo igual para os 2 candidatos. É evidente, segundo turno. Preste atenção, essa história de que segundo turno é uma outra eleição, eu repito isso, é uma balela. Segundo turno traz uma série de fatos da primeira eleição, traz a votação que o candidato teve, traz algumas marcas dos temas que foram debatidos, etc., etc., e propicia alguma correção de rumos. Por exemplo, o candidato Guilherme Boulos, dizem seus assessores, está corrigindo um pouco, levando um pouco para a direita, né, levando um pouco para o empreendedorismo, a temática do que ele deve falar nessa campanha, ao perceber que isso foi motivo de sucesso na candidatura do Pablo Marçal. Então, dia 11 começa o horário eleitoral no rádio e na televisão. Só para lembrar, esta noite, a seleção brasileira de futebol enfrenta o Chile em Santiago, no Chile. A seleção brasileira vai mal, está em 5º lugar e corre o risco de, pela primeira vez, não se classificar para a disputa da Copa do Mundo. Isso que seria muito triste, e esse risco é real. A seleção brasileira vai de mal a pior. No Oriente Médio, uma observação, claro, continuam os combates, não é só o Líbano que está sendo bombardeado, Israel também continua sendo bombardeado pelo Hezbollah, que continua mandando seus mísseis, etc., etc. Tem destruições em Israel também, a briga continua. Mas a grande expectativa é a anunciada reação aos ataques iranianos do exército de Israel. Por que isso demora? Porque Israel, que deve ter planos de retaliação, não realizou já esses ataques. Tem um ponto principal aí,
que tem sido alvo da maior parte dos comentaristas que têm abordado o assunto. Qual é o problema? O problema é a eleição americana. O problema é como realizar, quando e com que intensidade realizar esse ataque contra o Irã, de modo a, se houver uma interferência, ser positiva, muito provavelmente para o presidente Biden nas eleições americanas. O Benjamin Netanyahu está brigado com o presidente Biden. Eles não se falam há dias, dizem que a comunicação entre os dois, de maneira muito tíbia, recomeçou, mas evidentemente o governo de Israel está fazendo consultas com o governo americano sobre esse ataque. Esse ataque não tem a ver só com a questão entre Israel e Irã. Abarca o Oriente Médio inteiro. Abarca o grande interessado, que é a Arábia Saudita, que teme o Irã, que gostaria que Israel realizasse esse trabalho de, por exemplo, bombardear as instalações nucleares do Irã, etc. É uma situação muito delicada, envolve o Oriente Médio. O que os Estados Unidos querem e que Israel reluta em aceitar? Querem a criação de 2 estados na questão palestina, um Estado palestino e um israelense, com fronteiras seguras, etc., etc., o governo Netanyahu, a sua coligação, não gosta dessa ideia, não quer e boicota essa ideia, quer também que os acordos de Abrão se intensifiquem. Acordos de Abrão são acordos de Israel com todos os países árabes. Antes do ataque de outubro contra Israel, isso estava praticamente acertado com a Arábia Saudita, agora houve um recuo, mas a Arábia Saudita tem todo o interesse em Israel também de ter uma aliança Arábia Saudita-Israel para olhar com muita desconfiança para o Irã. O Irã quer ter hegemonia na região e o principal alvo, também tem uma questão religiosa aí pelo meio, é a Arábia Saudita. Então, claro que eu não revelei essa barafunda que representa a questão das relações no Oriente Médio, a questão da guerra no Oriente Médio, senão a gente não teria tempo. Mas não é simples assim. É uma costura que está sendo elaborada, patrocinada e organizada especialmente pelo governo americano. O governo americano quer pôr o ponto final naquela insegurança que existe naquela região. Voltando ao esporte, tem uma notícia que o Rafael Nadal, tenista espanhol, anunciou a sua aposentadoria. Campeão, supercampeão, hipercampeão, Nadal já fez um bom dinheirinho profissional do tênis e tem problemas físicos, né? Um atleta de ponta, especialmente de alguns esportes, como o tênis, sempre tem dores. Os esforços que eles costumam fazer superam normalmente as possibilidades do corpo humano, né? Superam os limites do corpo humano. Então esse pessoal sofre de dores, sofre de problemas e que eles querem viver. Tem que treinar o tempo todo, etc, etc. Está aí a história da saída do Nadal estar abandonando, estar se aposentando no tênis. Tem uma notícia, não sei se vale a pena, mas dizem que o Malafaia e o Bolsonaro ficaram de bem depois que o Malafaia disse um monte de coisas do Bolsonaro. Parece que eles já voltaram às boas, conversaram pelo telefone, etc, etc. Teve uma coisa vergonhosa, não sei se dá tempo de a gente comentar o tempo todo, que ele sente a memória daqueles 111 mortos na revolta do Carandiru,
foi conspurcada, né? O que aconteceu? Todos os policiais, PMs envolvidos naquelas mortes acabaram sendo inocentados. Vai para cá, empurra para lá, empurra o tribunal para cá, chuta a bola para lá. O fato é o seguinte, houve um problema gravíssimo, isso faz muito tempo, foi no governo Fleury, um momento gravíssimo, uma revolta ou uma briga interna, não se sabe direito. Também não vou me aprofundar no assunto. O fato é que uma tropa da PM, constituída por não sei quantos homens, invadiu o Carandiru, presídio que não existe mais, invadiu o Carandiru e matou 111 presos. Um pequeno detalhe, a maioria deles estava trancada nas celas. Estava trancada nas celas e foi simplesmente metralhada por soldados e oficiais da PM paulista. E agora passaram o pano nisso. Passaram o pano nisso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A pessoa está presa, pode ser bandido, pode ser o que é, mas vive sob o império da lei. E isso tem que ser respeitado. Tome cuidado com você que diz que bandido bom é bandido morto, porque a vítima pode ser você ou algum parente seu, que um policial que não tem preparo para isso e nem é tarefa constitucional dele, decide se você deve viver ou não. Cuidado. Por isso, a democracia exige o cumprimento, a submissão à lei e não é o caso. Meus pêsames à justiça por esse tipo de atitude de passar o pano num fator terrível como esse. Tem uma coisa aqui que o Estadão chama na primeira página que é gravíssimo. Propostas que sustam decisões e limitam o poder do STF avançam. Então tem uma série de propostas em relação ao Supremo que estão avançando. O Supremo não é a casa das delícias, não é, segundo muitos, o Supremo que o Brasil gostaria de ter, mas é o STF do Brasil. O que aconteceu? Você pensa que eles se reuniram e disseram, olha, vamos melhorar o Supremo, vamos melhorar o Brasil, alterando algumas regras do Supremo para que o tribunal funcione melhor. Não, não foi isso. O Supremo, corretamente, exigiu que as emendas parlamentares fossem fiscalizadas, que se soubessem para onde vai o dinheiro em período eleitoral, segurou as emendas parlamentares que inundam as prefeituras. Você vê que quase todos os prefeitos que receberam emendas parlamentares se reelegeram nessa última eleição agora. E, então, o que fizeram? Sob os auspícios do presidente da Câmara dos Deputados, eles resolveram reagir. E a reação é essa. A reação é essa, apresentando um projeto que foi alvo de deliberação ontem de uma comissão. Quer ver? Eu vou ver o Estadão aqui. Propostas que sustam decisões e limitam o poder do Supremo avançam na Câmara. Projetos restringem deliberações individuais dos magistrados, afetam a autonomia do STF e propõem novo rito para processos de impeachment dos integrantes da Corte. Aí o Estadão pega todo esse conjunto e faz um resumo pequenininho. O que dizem as propostas? Decisões monocráticas. PEC prevê que ministros do STF não poderão conceder liminar sozinhos para suspender efeitos de leis aprovadas pelo Congresso. Olha, eu gosto dessa proposta. Tem gente que, eu acho que isso deve ser melhor discutido, eu sei que tem
juristas, gente mais abalizada do que eu para analisar essas questões, mas decisões monocráticas. Toffoli agora decidindo coisas incríveis sozinho, num tribunal que é feito para ser um conjunto de pessoas. Tem 11 ministros, aí vai um e decide a vida de uma pessoa, toma uma decisão sozinho, que tem força de lei. Eu acho que isso pode ser, na minha opinião, deve ser rediscutido. Aí vem o resto. Revisão de julgamentos. Outra PEC define que por 2/3 dos deputados e senadores, Congresso passa a ter poder para anular julgamento do Supremo. Aí, minha gente, não dá para aguentar. Quer dizer, tem uma decisão jurídica que passou por todas as instâncias do judiciário. O Supremo decide, como em qualquer nação, o Supremo deve decidir corretamente. Espera-se, sob o aspecto formal, que decida corretamente. A gente tem que ter um Supremo sempre confiável e que as pessoas baixem a cabeça e engulam, aceitam as decisões do Supremo. Assim é no mundo civilizado. O que querem aqui? Que o Congresso, nas decisões que lhe diz respeito, possa anular o julgamento feito pelo Supremo. Aí não dá para aguentar. Aí já é demais. É muita cara de pau. É uma coisa absoluta. Eu vou adiantar que é inconstitucional. É inconstitucional e também não obedece aos padrões mínimos do que se espera da justiça. Quer dizer, você leva um tribunal, o Supremo Tribunal da Nação julga, todo mundo tem que aceitar, é assim, falhou aqui, mas é assim, tem que aceitar, esgotados os recursos, boca fechada, não, aí pode vir o Congresso cheio de políticos de todos os matizes, alguns matizes bem suspeitos, para usar a palavra correta, e resolve anular a decisão da justiça. Não tem cabimento, não tem cabimento. E tem uma terceira coisa que eu acho também que não se deve confiar ao Congresso, quer dizer, uma decisão de caráter jurídico que vira uma decisão política, que é o seguinte: projetos estabelecem prazos de 15 dias para que presidente do Senado analise pedidos com possibilidade de recursos em caso de rejeição de impeachment de ministros. Por exemplo, o Xandão agora. O Xandão toma decisões corretas e, a meu ver, algumas incorretas. A meu ver e de muita gente. Agora, ele foi indicado, ele passou por uma grande peneira, ele foi aprovado pelo Congresso, aí veio o Congresso e diz: olha, vamos caçar esse cara. E caçam. Isso quer dizer, essas duas propostas conjugadas, né, essa que o Congresso pode anular decisões do Supremo e essa que pode ficar com a espada de Damocles na cabeça de um ministro, isso é abominável, gente. Isso é abominável, não pode. E vem não de uma ideia, eu estou repetindo, mas é uma ideia, vamos melhorar. Nada, vem de uma retaliação, de uma vingança. Vocês segurou as nossas granas na época eleitoral, ainda está preso. A grana está presa, não confunda. O Brasil é o país da impunidade. Essa questão do Carandiru é o país da impunidade. Eu estou esperando, a Folha diz assim no seu tem um slogan aqui, Folha de São Paulo, aqui, um jornal em defesa da energia limpa. Antigamente era um jornal a serviço do Brasil, eu fui editor-chefe da Folha 2 vezes. Então, eu gostava do jornal a serviço do Brasil. Mas tá bom, tem gente que prefere um jornal em defesa da energia limpa.
Mas agora, de repente, vai surgir um jornal que vem com a verdade. Jornal tal. Brasil, país da impunidade. Aí se escrito bem grande embaixo, Brasil. Um jornal a serviço da impunidade. É isso que tem o Brasil. Ah, não. Eu acho que preso, que criminoso tem que ser tratado como ser humano, tem que ter um tratamento correto, não pode ser achincalhado, tem que ter uma cela limpa, decente, mas isso tem que ser submetido à lei. A lei não pode, tem que ser submetido à lei. A vítima pode ser qualquer um de nós. E isso não acontece no Brasil. As leis aqui, embora vergastem, castiguem aqueles que estão presos, etc., na verdade, deixam na rua criminosos de todo tipo em nome de algo que muita gente classifica dentro do âmbito dos direitos. Direitos humanos não é isso, não. Isso é tolerância exagerada, impunidade. Então, de repente, você pega uma ficha de alguém, cometeu um crime, matou a mulher com 680 facadas, você vai ver, olha, o cara tem 18 passagens pela polícia e 35 processos criminais. E aí, o que aconteceu com esse cara? Ah, não, isso não dá. Eu não estou pedindo El Salvador. El Salvador prendeu todo mundo e a violência lá foi a zero. Mas não é assim que um país democrático, não é essa democracia, entre aspas, que a gente quer. A gente quer uma democracia de verdade. Agora, a democracia presume responsabilidade também. Responsabilidade de nós, da imprensa também. Você acusa alguém de alguma coisa sem provas, precisa haver punição. Não há punição, vai pagar uma cesta básica. O cara paga uma cesta básica, meia dúzia de ovos e está resolvido. Desculpe, tem que puxar a cana. Eu estou incluindo a imprensa aí. Também a justiça e a legislação têm sido branda com alguns órgãos de imprensa e alguns jornalistas. Isso precisa resolver, como precisa resolver a punição também. Punição, polícia, tem um monte de coisas para resolver. Você vê que as coisas não estão bem, que a violência, a criminalidade vai tudo aumentando. Falando em aumento, tem aumento da inflação, vai a 0,44 em setembro e se aproxima do teto da meta do Banco Central. Puxado pelas altas das contas de luz e dos alimentos, IPCA acumulado em 12 meses vai a 4,42%, patamar mais alto perseguido pelo BC é de 4,5%. Temos mais uma coisa que eu não estou vendo nos jornais: o presidente Lula sancionou uma lei aumentando a pena do feminicídio. Agora a pena de feminicídio, quando a pessoa mata uma mulher porque ela é mulher, é mais ou menos essa a definição, vai de 20 a 40 anos de prisão. Eu tenho medo quando a prisão é muito grande, porque os juízes muitas vezes temem em aplicar uma pena inicial muito grande. Então, 20 anos como pena inicial é muito. Claro, as vítimas e as famílias das vítimas vão achar pouco. Mas você permitir, quer dizer, obrigar um juiz a dar como pena mínima 20 anos, é duro, o cara vai claudicar. Então, seria melhor uma pena inicial mais branda. Mas isso é uma discussão, mas aumentou 20 para 40 anos. Agora a pena máxima no Brasil não é mais 30 anos, é 40 anos. Quem tomou café conosco? Fabrício Alencar, Carlos André, Pedro Erlichman, que por coincidência é meu sobrinho. Não pensa que é uma criancinha, não. Ele tem 70 e lá vai pedrada de anos. Nilza Denis tem a sorte de ser meu sobrinho. Roseli Nogueira, Gilson
persigue Juliana Benuto, Aline Lima, Ariel Suarte, Francisco Maio, Onifácio Zacarias, Marcelo Almeida, João Rezende, Ricardo Castelo de Blumenau, Luiz Henrique de Curitiba, Stanislau Wroblewski de Jaraguá do Sul e Antônio Soares de Sumaré. Pessoal, daqui a pouco, debate nas emissoras paulistanas da Globo, CBN, etc., etc., entre os dois candidatos ao segundo turno nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Recomendo o debate, pense, vote bem. Muito obrigado por sua atenção. É preciso passar o Brasil a limpo sempre e tenha um bom dia.